Pequenas atitudes se tornam grandes ações. Essa semana, Deus falou comigo de maneira assim, maravilhosa, em pequenos detalhes. Falar, Deus, é verdade. Olha só, pequenas atitudes fazem crescer grandes sentimentos. O amor que você tem pela igreja, o amor que você tem pelo seu irmão, o amor que você tem pela tua esposa, pelo teu filho, pelo teu bebê, ele não é estabelecido de maneira total no momento que você encontra. Ele começa pequenininho e depois ele vai aumentando gradativamente. Pai, em nome de Jesus, Tu és maravilhoso nesse lugar. E nesse momento, Senhor Jesus, o que nós vamos fazer, Senhor, é compartilhar da Tua palavra. Pai, assim como o Senhor ministrou, Senhor, em meu coração, Pai, eu peço, Deus, que o Senhor ministre nessa noite sobre a Tua igreja, a Tua amada igreja, a Tua gloriosa igreja. Como nós vemos aqui, Senhor Jesus, pessoas que têm anseio da Tua palavra, anseio, Senhor Jesus, da Tua voz, Pai. E nós te pedimos que nessa noite o Senhor venha falar tremendamente ao coração dos Teus filhos para a honra e glória do Senhor. Amém? Nós gostamos de coisas grandiosas, não é assim? Né? O pastor Maurício está lá na Europa, ele me mostrou foto de grandes construções. Eu falei, gente, coisa linda. Tudo muito grande, coisas antiguíssimas, coisas de milhares de anos, coisas que demoraram tempo para se construir, e tudo que é grande, é lindo, é maravilhoso, é digno de ser, nossa, igrejas grandes, aviões. Já pararam para pensar quanto tempo gasta para se fazer um avião? É bom andar, né? Você entra lá, senta, dá um friozinho na barriga, alguns dá uma desmaiadinha, mas depois, na hora que está lá em cima, está tudo certinho. Gostamos de coisas grandes. Olhamos coral de vozes com 100, 200, 300 vozes. Achamos a coisa mais linda do mundo. Nós nem imaginamos como isso começou. Você imagina? Nós temos um coral que nós nos reunimos, às vezes aqui, com 30, com 25, é difícil. As pessoas normalmente olham para pessoas de grandes posições e respeitam, não é assim? A gente vai para um juiz, a gente vai de bermuda? Eu acho que nem entra. Não pode. E aí nós vemos a casa do Senhor, que é muito maior do que um juiz. E nós vemos por uma festa. E nós podemos vir de qualquer jeito? Não podemos vir de qualquer jeito. Essa semana foi a semana do Dia das Mulheres, né? E eu fiz uma postagem proposital, na verdade, foi uma ajuda que eu dei. Falei, maridos, não fiquem dando parabéns somente pelo Facebook. Elas estão esperando o presente. Deu certo, esposas? Ih. Coincidentemente, elas não estavam muito bem assim essa semana, né? Coincidentemente. Irmãos, olha, eu tenho aprendido, isso às vezes a gente fica querendo dar assim, o perfume mais caro, não é? Tá no coração. Não, pastor, a minha esposa merece o melhor. Ela merece uma coisa linda, uma coisa bem cara. Aí você não deu nem a cara nem a barata. Você não deu foi a nada. Aí ficou ruim para você. As mulheres gostam de ser lembradas, irmãos. Em todo o tempo. Elas fizeram um encontro de mulheres. Elas estão aprendendo, sabe o quê? A como nos tratar cada vez melhor. Irmãos, todo mundo aqui já pegou um bebezinho no colo, né? Os pais aí já pegou um bebezinho. O relacionamento, ele começa ainda na barriga.
E o neném, quando ele nasce, a gente fica, olha, esse aqui é o papai, ai, papai, a mamãe, a vovó, o vovô. E aí esse relacionamento, ele vai se estreitando ao ponto da criança ouvir a voz do pai ou da mãe, já reconhecer que é o pai ou a mãe. Não é assim que funciona? E esse relacionamento, ele vai se estreitando. Eu falo muitas vezes que nós, como pais, queremos grandes coisas para os nossos filhos, mas muitas vezes ele só quer que você sente e almoce com ele. Ele simplesmente quer que você seque ele depois do banho, que você leve ele para dormir e conte uma história. Irmãos, eu estou pegando aqui várias frentes para a gente poder entender um pouquinho que pequenos gestos podem fazer grandes coisas. Amém? Para a gente construir uma casa, a gente precisa primeiro ter o desenho, ter um terreno. Em nosso coração nós já começamos a sonhar como é que vai ser essa casa, não é verdade? E ela começa a ser construída com pequenos buracos ali e a gente ainda não vê a casa. São pequenos tijolos que vão sendo colocados, a massa, o ferro, o arame, e aquilo começa a se tornar uma forma. Talvez demore 6 meses, 8 meses para construir uma casa. Grandes coisas começam com pequenas atitudes. Eu vi um testemunho de uma irmã que numa fila de uma lotérica, antes de pagar a sua conta, uma família discutia na sua frente. E ela, tomada de compaixão por essa família, tomada de compaixão, exortou aquela família, a mãe e a filha. Oi, vocês não podem se tratarem assim. Vocês são mãe e filha. Você, menina, precisa respeitar a sua mãe. E você, mãe, educar a sua filha. Como vocês podem se relacionar assim desse jeito? Deus ama vocês. E vocês precisam amar um ao outro. Ô mãe, é mesmo, me perdoa? Assim, na fila da lotérica. Ô minha filha, sério, eu te perdoo. Ô mãe, outra coisa, eu vou na igreja com a senhora, viu? É mesmo, filha? Não, eu vou, eu não posso continuar assim. Glória a Deus! Nós queremos estar atrás de um púlpito, uma luz focada, uma plateia assistindo. Nós queremos grandes coisas. A gente não consegue grandes coisas sem começar pelas pequenininhas. Essa semana eu fui orar numa escola, num berçário. Irmãos, quanto amor, quanta dedicação. Começaram num lugar pequenininho. Primeira vez que eu fui entrar, eu falei, é aqui? É, cuidado aí, a cabeça. Não, cabeça. Agora está crescendo. As grandes coisas só começam com pequenas atitudes. Pequenininho. Onde você arrumou seu namorado ou sua namorada? Você já chegou pulando nela e abraçando? Se você fez isso, é um pecador. Você começa com um olharzinho meio distante. Aí você vai dar uma procurada no Facebook. Aí depois tenta com um amigo ou usa o WhatsApp. Aí você olha a foto e fala, Jeová. Hoje vocês têm esse recurso, na minha época não tinha isso. Eu tinha que ir na casa da tia ver se eu conseguia uma foto. Né? Não tinha esse acesso. Ou fazer amizade com a mãe, né? Fazer amizade com a mãe para conseguir ver a foto da filha. Quer ver um pequeno gesto, pequena atitude? Ontem, eu e os jovens. E aí nós pegamos esses jovens, peguei alguns panfletos, nós fomos até a praça. Falou, gente, a gente hoje vai fazer um trabalho na praça. Vocês não sabem o que é, a gente vai estar lá. E aí chegaram os jovens. E aí, pastor, legal, estamos aqui, amém, glória a Deus. Toma, panfleto, panfleto, panfleto. Vai evangelizar. E você? Não, eu vou ficar aqui sentado. Ô pastor, ô louco. Nem me preparei. Eu falei, não tem que preparar não. Vai. Mas para quem? Cara, para os jovens. Você não é jovem? Você não está querendo jovem na igreja? Você não está querendo um monte de jovem na igreja? Você não reclama que tem poucas jovens na igreja? Então vamos evangelizar os jovens. Está aqui os panfletos. Vai, está cheio de gente. Está cheio de jovem a praça, você vai entregar. Amém? Sério mesmo, pastor? Sério? Pode ir. Aí foram. Entregaram os panfletos. Vieram com as carinhas, rapaz. Falei, olha, que
coisa. Tudo sorrindo. Ô, pastorzão, cara, deu certo. Quantos panfletos? Rapaz, foi um monte. Falei, e aí? Rapaz, foi bom demais. Rapaz, me libertei. Glória, teve libertação, irmãos. Pequenas coisas fazem grandes coisas. Pequenas atitudes, grandes coisas. Não fique esperando você comer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para você começar a pregar, não. Prega agora. É agora. Jesus está voltando. Uma vez eu ouvi uma explanação que para mim foi a melhor de todas, eu repito ela todas as vezes. Imagina você, os salvos daqui para cá e os não salvos daqui para lá. Daqui para lá. Imagina o desespero daqueles que estão desse lado e olhando para vocês. Por que você não falou que era assim? Por que você não falou para mim que o inferno existe? Por que você só ficou me chamando para ir na igreja? Por que você não me apresentou esse Deus real? Esse Deus que é manifesto? Esse Deus que é vivo? Agora eu vou para o inferno. E você do outro lado chorando, porque você devia ter pregado para ele e não pregou. Você já perdeu um amigo que morreu sem a salvação em Cristo Jesus? Você já sentiu o peso do que é isso? A palavra de Deus diz que Ele vai cobrar de você essa vida. Já pararam para pensar nisso? E aqueles que são crentes, que fazem pequenos na fé, se perderem, Deus vai mastigar vocês. Fala que é crente, faz postagem, fazendo apostasia, fazendo um monte de coisa, falando de cerveja, falando de um monte de porcaria. Deus vai cobrar isso de você. Aqui não é brincadeira, é igreja. Um edificando o outro. Eu estou em dificuldade? Vem que me ajuda. Isso é a unidade da igreja. Não é vir aqui assistir um culto maravilhoso, com louvor maravilhoso, e a gente ir embora achando que nós estamos santificados. Meu irmão, isso não é igreja. Isso chama-se religiosidade. Isso está te matando. Nós temos mais experiências com Deus. Nós iniciamos um culto, eu tenho que ficar clamando para vocês falarem com Deus. Misericórdia! Cadê teu tempo com Deus? Teu relacionamento com Deus? Tua vida com Deus? Eu falo daquilo que o meu coração está cheio. Se eu falo só de futebol, porque eu só assisto futebol. Se eu conto um monte de piada, é porque o meu coração está ouvindo um monte de piada. E vamos parar por aqui. Lembra do culto passado? Eu queria. Não, seja em nome de Jesus. Olha, eu não sei como é que está a sua vida, mas olha, existe um Deus maravilhoso. Irmãos, fala desse Cristo. Vocês têm poderes que vocês nem imaginam que vocês têm. O Espírito Santo está dentro de vocês. O Espírito Santo está dentro de vocês. Ele clama. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus já ministrou na sua vida para você falar coisas para pessoas e você ficou quieto, achando que era coisa da sua cabeça. Billy Graham, eu estava ouvindo o filme dele. Billy Graham, aos 16 anos, ele foi para o seminário aprender a palavra de Deus e ele pregava para um monte de árvore. Um monte de árvore. E ele falava que ali era a multidão. E o desejo no coração dele era tão grande que essas árvores se transformaram em multidões. Estádios maravilhosos, grandiosos, não conseguiram lotar com eventos de futebol, com eventos de beisebol, como o Billy Graham conseguiu lotar com a presença de Deus. E ele começou pregando para eucaliptos. Irmãos, eu não estou nervoso. Eu estou intenso. Porque quando nós vemos as pequenas atitudes acontecerem e a graça do Senhor abraçar essas pessoas que ainda não conhecem Cristo, isso é maravilhoso. É forte. Abra a palavra do Senhor em Mateus capítulo 28, você provavelmente já sabe de cabeça. Capítulo 28, versículo 18. Diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos nas nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Queremos grandes coisas? Queremos grandes coisas? Queremos orar que se abra o céu, Senhor. Plá, plá. Não, comece orando pelo seu filho, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu relacionamento, pelo seu trabalho. Comece a orar pelos enfermos. Você vai começar a ver Deus agindo. As crianças estão aprendendo a evangelizar. Se vocês verem, eu vou pedir para eles apresentarem na igreja as demonstrações de evangelismo dessas crianças. Esse aqui é você. Vou mostrar uma só. E aqui é o pecado. Está ouvindo? Esse é o pecado. E aí você começa a encontrar Jesus. Mas aqui ainda continua o pecado. E aí Deus vai te transformando, vai te libertando, vai te sarando, vai mudando a sua vida. E Ele te faz novo. Cadê o barulho do pecado? Essa é uma. Qual é a sua? Qual é a sua maneira que você tem levado a palavra de Deus para as pessoas? Irmãos, isso é muito sério. Não existe outra razão de você estar vivo a não ser falar das Sagradas Escrituras para aqueles que ainda não conhecem. Não existe outro motivo. Nós não falamos que aqui não é a nossa morada, que nós estamos aqui só de passagem. Pois bem, façamos aquilo que está para que nós possamos fazer. Tudo tem seu começo. Abraão foi provado para ser pai de multidões, não foi? Ele tinha um só filho, para que ele não ficasse vaidoso. Vamos ver o quanto que ele gosta, se ele gosta mais do filho ou se ele gosta mais de mim. E ele provou que gostava mais de Deus. Davi, antes de enfrentar Golias, quem que ele matou? O leão, um urso. Somos provados em pequenas coisas. E quando nós ultrapassamos a barreira dessas pequenas coisas, nós começamos a ficar grandes e conquistarmos coisas maiores em Cristo. Não deixe de andar porque você se acha pequeno. A palavra dessa semana na tribo vai falar sobre edificai-vos uns aos outros. E aí eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor. Em Efésios capítulo 4, versículo 1. Diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade e do Espírito pelo vínculo da paz. Está sentado na cadeirinha, chega uma irmã, eu sento aqui todos os dias. Amém. Fica à vontade. Pastor, está meio geladinho, dá para você dar uma... pastor, está muito quente, dá para você dar um... Pastor, tem hora que você é muito bravo. Pastor, tem hora que eu acho que o senhor é muito tranquilo. Pastor, eu não vou mais na tribo daqui fulano lá não. Pastor, vocês mudaram nós de tribo, nós não vamos em lugar nenhum mais. O negócio de mudança de tribo me trouxe um trauma. Eu não vou mais. A palavra do Senhor diz assim, que você aprenda a reconhecer o seu irmão de maior estatura que você. Se nós seguíssemos só isso, estava resolvido qualquer problema dentro da igreja. Já pararam para pensar? Eu considerando sempre o outro mais importante do que eu? Essa é a engrenagem perfeita da igreja.
Eu considero o irmão mais importante do que eu. Pronto. Acabou o problema. Eu respeito. Eu tenho maneiras de falar, porque quando eu vou falar com o mais velho, eu não falo de qualquer jeito. Não é? Eu não brinco com qualquer coisa, porque como é que eu vou brincar de qualquer coisa, de qualquer jeito, com alguém que tem uma estatura mais elevada que a minha? Não posso. E aí eu começo a estabelecer dentro da igreja a unidade do corpo de Cristo. E aí as coisas começam a funcionar de maneira fácil. Maneira dócil, não é assim? Sejam humildes e dóceis. Irmãos, eu louvo a Deus pelo ministério de louvor dessa igreja. E eu sempre profetizo que eles são bênção, que eles são bênção, que eles são bênçãos. Bênçãos. Eu sempre profetizo que a igreja é uma bênção, que vocês são uma bênção, que vocês é o povo mais lindo que Deus podia me dar. Falo isso todos os dias, agradeço a Deus todos os dias. Pastor, mas a gente não é. Os meus olhos veem que vocês são. No dia que vocês verem, vocês serão. Não é Deus que está esperando você tomar jeito, é você que precisa tomar. O Espírito de Deus já está em você, você já tem os dons espirituais aí dentro de você. Comece a exercitar isso, abre a boca, fala de Deus. Está parecendo Moisés, eu sou de boca dura. Come umas 3 rapaduras, você fica com a boca, coisa fácil. Um pé de moleque quente antes de esfriar na boca. Aí, você vai falar em línguas na hora. Efésios, capítulo 4 nós estamos. Eu parei no versículo 4. Há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança pela qual vocês foram chamados, e há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a graça repartida por Cristo. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa que ele subiu, senão aquele também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Agora escute isso daqui. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eu estou olhando para eles agora. Eu estou olhando para eles agora. Em nome de Jesus, eu estou olhando para eles agora. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba isso, é sério. É verdadeiro. É profético. Isso nos inspira. Isso começa a trazer uma visão totalmente diferente do que é a igreja. E aí a gente começa a entender, com o fim, olha lá, versículo 12, com o fim de preparar os santos, preparar quem? Os santos para a obra do ministério. Por quê? Pastor, novas pessoas vão chegando, novas pessoas vão se convertendo, outras pessoas precisam ouvir a tua palavra, para que elas possam se tornar profetas, para que elas possam se tornar apóstolos, para que elas possam se transformar em evangelistas. Esta é a engrenagem de Cristo, ela não para, ela é perfeita. Com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado, até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e espertezas de homem que induzem ao erro. Antes, segundo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Pastor, eu vi o senhor hoje pregando, eu vi o senhor cantando e sempre vejo o senhor na bateria. Sabe por quê? Porque vocês ainda não entenderam. Na hora que vocês entenderem, o pastor não canta mais, o pastor não toca mais, o pastor só prega. Eu estou tomando lugar de pessoas. Estão deixando de vocês serem abençoados, ministrados. Irmãos, nós temos aqui pela manhã, domingo de manhã, 7h45 da manhã, domingão. Reunião dos líderes da tribo. Pensa. Tem alguém aqui querendo ser líder de tribo? 7h45, cravado. Tem neblina domingo de manhã, tem neblina, viu? Domingo de manhã tem neblina. 7h45. Sabe por que eles estão aqui? Por vocês. Eles estão aqui por vocês. Para que eles possam receber o alimento ali puro, uma palavra fresca. De manhã é fresco, né? A gente deixa a porta aberta, o vidro aberto, entra aquela brisa gostosa. E a gente começa a falar das coisas de Deus, começa a falar das pessoas, nós começamos a orar, interceder pelas vidas. É por vocês que eles fazem isso. Aí sabe o que você faz? Fica em casa. Na terça-feira, às 8h da noite. Vai assistir novela. Eu vejo homem assistir novela e crente. Dói 2 vezes. Uma porque é homem e outra porque está assistindo novela. Misericórdia. Me ajuda. Ô irmã, rapaz. Aí tenta dar aquela disfarçada. Quem que é o culpado, na tua opinião? Pastor, então, rapaz. Você também assiste? Misericórdia, rapaz. Faz isso não. Olha o que você é. Olha, Cristo, chega no espelho assim, Cristo, quem que eu sou? Ministra sobre a minha vida. Porque o negócio está ruim, não estou entendendo nada. E aí Deus vai começar a ministrar no seu coração. Você vai começar a entender os propósitos de Deus para a sua vida. Mas você tem que encher o teu coração dos propósitos de Deus e não das coisas desse mundo. Amém? Vamos ficar de pé? Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Olha para o teu irmão do teu lado aí. Fala assim, você é maior que eu. Olha aí, você é maior que eu. Pequenas atitudes fazem crescer grandes sentimentos. Quando nós sentimos falta de alguém, fale com essa pessoa. Ela vai se sentir amada. Ela vai se sentir importante. Temos aqui pedidos de orações. Orem por essas pessoas. Coisa mais gostosa é quando nós nos sentimos assim, cuidados por alguém. Fala, estamos orando lá, hein, pela sua causa. Olha, eu ouvi lá que o pastor falou, estamos orando por vocês. Tão gostoso ser apresentado num culto. São detalhes, são pequenas atitudes que fazem uma diferença enorme. Eu estou nessa igreja porque vocês me respeitaram um dia. Eu não era dessa denominação, eu não cria no Cristo que vocês criam, mas vocês me respeitaram do jeitinho que eu era. E hoje eu estou aqui. Louvado seja o Senhor por isso. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus! Louvado seja teu nome, Deus. Nós te louvamos, Deus, e te agradecemos, meu Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos e exaltamos o teu nome, Senhor Jesus. Toda honra, toda glória sejam dadas a ti, meu Pai. E que Deus os dons venham sobre nossas vidas para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Aleluias.
Amém. Glória a Deus.